Já volto aqui. Só um momentinho. Bom dia. Com esse dia lindo de sol. Vamos pegar um copo aqui para tomar uma água. Bom dia, Cláudia, Luciana, que bom vocês estarem aqui, Rosane, enfim, tudo bem com vocês? Vamos colocar uma aguinha aqui pra gente estar aqui juntas, conversando com vocês. Ah, eu abri a porta aqui para pegar um ventinho, mas acho que ele tá meio exagerado. Peraí que eu vou dar uma encostadinha na porta. Pronto. Me contem aí. Vamos à nossa costumeira live das terças e das quintas-feiras. Hoje eu não tenho convidados. Quer dizer, eu e minha senhorinha Mamá. Mamá, vamos que a live vai começar. Sim, mas deixa eu terminar o serviço. Mama, a gente tem que se organizar para aquilo que a gente quer. Ah, mas então a live é importante. Sim, espera que eu vou. Calma, sim. Calma que eu vou. Ai, que legal. Calma, eu tô fazendo o serviço, deixando as comidas prontas. Buongiorno, principessas! Buongiorno! Hoje não deu tempo de aparecer aqui, gente. Uma corrida do louco. Mas também essa casa mata a gente, não é verdade? Cuida de um, cuida de outro e ninguém nunca tá pronto aqui. Ah, mãe, onde tá as coisas? Mãe, cadê meu caderninho? Mãe, onde tá a mochila, mochila? Ah, tá pronto o café. Funciona assim que vocês ali também, é? Alguém lavou a minha roupa? A comida tá pronta? E tu, como é que fica tu aí do outro lado? Quando tem que cuidar de tudo e de todos. Então a mama que tá aqui é uma mama sábia, que já viveu muito e sabe que cuidar de tudo e de todos e se esquecer de si, esgota por completo. A gente vai ficando velha, assim, vai ficando azeda, de tanto fermentar. Porque tem que, engolir os sapos, com vontade de gritar para todo mundo e dizer, fica ali, te vira um pouquinho. Eu não sou tapete para tu me passar por cima. Eu também sou gente. Eu preciso descansar. E por que tu não descansa? O que te impede? Tem uma trava ali na tua cabeça que diz que tu não pode? Por que tu não pode olhar e dizer não? Ponto e basta. Não precisa ser nessa grosseria toda ali. Mas tu pode dizer, olha, eu não vou conseguir fazer hoje. Olha, a loucinha, para quem quiser, um copinho limpo ou uma xícara, pode fazer. Mas os neném estão ali, eles querem que eu faça tudo. Tu vai dizer para esse teu neném também. Um pouquinho, quando ele tem um pouquinho mais de consciência, óbvio, né? A mãe não pode fazer tudo. Calma. Porque se tu fica irritada, tu irrita o ambiente e tu irrita tu. Tu fermenta por dentro e tem um dia que, a moranga, a abóbora apodrece. Quando tu vê, o teu braço tá podre, as costas tão doídas. E
quem olha para ti? Eles vão dizer, ó, tem que ir pro médico. Vai te cuidar? Cuida ali, deve ter algum problema de saúde, mas também tu nunca te cuidou? Tu nunca foi para uma academia? Tu não gosta de fazer exercício? Tu esqueceu de tomar água? É sério que isso acontece? É. A gente se esquece de olhar pra gente desse jeito assim, ó, no espelho. Bonita. Sem aquela carapuça que botam na gente, que a gente tem que cuidar de tudo e de todos e menos da gente. Então aqui tá nascendo uma outra mulher. Mais velha, sim, mais madura, porque a vida mostrou que a gente pode ser o que a gente quer e que ainda dá tempo de recomeçar. E é sobre esse tema que eu, Adelurdes, trago essa reflexão para vocês. De tudo que eu tô trazendo do cotidiano, para trazer esse assunto tão importante, tão comentado hoje em dia. Onde foi que você se perdeu? E se eu venho falando há algum tempo nesse perfil, eu quero provocar vocês que nós já estamos chegando em abril. Mais 4 meses do ano já se passaram. E talvez esse mês traga uma provocação muito linda, que é abril. Abril. Abriu o livro. Opa, vamos achar uma coisa que esteja escrita aqui. Abriu. Se dê conta disso. Você abriu. O que é que você viu e que ainda finge que não vê? O que é que você escreveu sobre você? Quais foram os questionamentos que você fez, mas que você não quer ler? Vou deixar essa provocação para vocês aí, já que o mês de abril, ele traz isso. Nós estamos na quaresma, tempo de renovação. Nós passamos o mês de março falando da exaustão, dos possíveis recomeços que a gente pode fazer. E você? O que vai fazer com esse mal-estar, com esse incômodo, com esse não saber por onde ir? Com essa dificuldade de se enxergar? De se dar valor, de saber que você também é importante, de conseguir cumprir todos os teus papéis sem necessariamente assumir o dos outros ou anular os outros. Eu tenho percebido que meus vídeos acabam impactando muito, porque ele traz um questionamento muito forte. Eu tenho escutado muitas histórias de mulheres, eu tenho acompanhado muitas mulheres aqui no meu perfil que me chamam e contam as suas histórias. E isso tem me feito pensar muito. Quantas de nós ainda estamos ou adormecidas, machucadas, inquietas, quebradas, achando que não podem mais, que o tempo passou, que não foi possível. Mas tem muitas que já estão acordando e dizendo, por que não?
Por que não viver a minha plenitude? Por que não ser uma mulher feliz? Será que não tem algo ali que eu não estou enxergando ainda? Ou eu não estou querendo ver? Que pode me trazer leveza, sentido, propósito na vida que eu quero ter? Quantas de nós nos abandonamos? Sim, em prol de uma expectativa dos outros, aquilo que nossos pais queriam, aquilo que a sociedade cobrou, aquilo que o marido esperou. E a gente foi tentando caber nessas expectativas dos outros, cumprindo essa imagem que provaram pra gente que era o certo. Pra quê? Pra gente provar os outros, buscar a validação dos outros para dizer: olha que mulher eu sou, olha que mulher forte, olha quanto que eu aguento. E aí você percebe que aguentou. Mas a que preço? A que custo tudo isso? A minha provocação aqui no meu perfil é: você está feliz ou você está incomodada? Shhh. Amêndoa. Você está assim, angustiada como amêndoa? Latindo e dizendo: eu quero que me ouçam, me deem espaço, eu preciso ser eu. Cadê aquela menina, aquela mulher cheia de vida do passado? Onde é que ela ficou? Por que que ela foi abandonada? Por que que eu me abandonei? Quanto tempo eu preciso ainda para resgatar essa mulher que pede expansão, que pede uma nova versão, que pede o reencontro, que pede colo, que pede acolhimento, que pede escuta? E a mama tá aqui para poder dizer para vocês: sou uma mulher comum, igual a vocês, passei por várias dificuldades, respirei, retomei o rumo, me encontrei e tô aqui com muita disposição e muita vontade de viver o que reserva daqui para frente. Não com mágoa daquilo que eu vivi, como aprendizado. Tudo é um aprendizado. O passado a gente não muda. O futuro a gente pode. O presente a gente vive. E o futuro a gente espera. Agora, mais consciente. Por quê? Porque a gente entende quando as nossas escolhas foram feitas sobre expectativas dos outros, sobre o querer das outras pessoas, sobre o abrir mão daquilo que a gente gostava, sobre escolhas que foram feitas talvez no impulso, não com muita consciência, e nos levaram para caminhos que não foram tão bons assim, mas foram aprendizados. Nós vamos nos cobrar, nós vamos nos chicotear para tudo isso? Não. Tudo tem um propósito. E se você se entregar, você vai entender aquilo que viveu. Qual é a mensagem que tem aí? Por que que esse caminho se desenhou dessa forma? E quando você percebe, quando você traz à luz isso, quando traz consciência, consciência é tomar
tomar conhecimento. Sabe aquela verdade que dói no primeiro momento? E aí tu diz, gente, é isso. É isso. Foi me dado esse nome por causa disso. Eu vim para esse momento por causa disso. Existem porquês atrás de todas essas paredes obscuras aí. O não querer ver muitas vezes. O não querer buscar o saber da nossa história. Até no simples significado que o nosso nome tem. Eu já contei para vocês? Meu nome é Maria de Lourdes. O futuro, em alguns momentos, me deu o nome de Lourdes. E depois eu nasci como Mama. Mama é mãe. Mas tudo tem um porquê. Minha mãe, numa época difícil da vida dela, já tendo parido 5 filhos, não 4, eu era a quinta. 4 meninos e aí viria uma menina. Ela não sabia. Não se sabia naquela época. Meu pai não ficou meio desgostoso quanto a isso. Achava que a gravidez era uma opção dela. E que ele tinha entrado com um momento de prazer, vamos dizer assim. Não se usava talvez o prazer, mas né? Uma obrigação como a sua masculinidade pedia. E a gravidez era por conta dela. Mas qual o conhecimento que ela tinha? De poder optar, de poder saber dos ciclos hormonais. Não se tinha conhecimento de nada. Os filhos, era Deus que mandava. E eu cheguei logo após uma gravidez de 1 ano, em que meu irmão mais velho tinha chego. Ela ainda amamentando, engravidou. Coisas do destino. Para aquele momento, quando a gente não tem conhecimento dos fatos, a gente também diz, é coisa do destino. E talvez o fosse. E nessa angústia de saber que ela tinha no ventre mais um filho para germinar e mais uma boca para sustentar, sabendo que tinham 4 na frente, ela se desesperou. Ele não foi tão acolhedor assim, não foi um homem tão parceiro, tão próximo. Ele cumpria o papel que a sociedade pedia naquela época. Um homem trabalhador, da roça, brutão, pouco sensível, e ela, uma mulher frágil, amedrontada, sem muitos vínculos, sozinha, no meio do nada, uma casa perdida no meio do parreiral. E quando ela foi buscar apoio para dizer que estava possivelmente grávida de novo, porque as regras não estavam vindo, ele simplesmente disse, vai embora daqui. Te vira com isso com que tu arranjou. E lá estava eu, no ventre dela. Ela teve que lutar com essa gravidez silenciosa, sozinha. E o máximo que ela pediu foi, minha Nossa Senhora, me ajude. Me traga uma menina para que me ajude na casa. Me traga uma menina que seja abençoada. Me traga uma menina que possa me ajudar. E eu cheguei. Ela pediu que eu fosse saudável. Ela pediu que eu fosse inteira, iluminada. E aqui estou eu.
a Maria de Lourdes. Eu ganhei esse nome porque Nossa Senhora abençoou minha mãe. E eu me sinto abençoada por ela. Mas eu demorei para entender. Porque junto com o nome da Nossa Senhora, de Maria de Lourdes, veio uma carga emocional muito grande. Veio uma menina cheia de expectativas para ajudar a fazer, realizar e salvar. E por muito tempo eu me senti a salvadora de todos. Muito tempo. Eu tentei salvar a família, os irmãos, todas as pessoas que estavam ao meu redor, no trabalho, uma mulher realizadora, fazedora, capaz. Eu busquei forças aonde eu não tive para tentar sair da escassez e da dificuldade e tentar ser o melhor, fisicamente, mentalmente, e me virar sozinha, que foi a minha grande dificuldade também, de aceitar que eu posso receber ajuda dos outros. E nesta caminhada, gente, eu fui me dando conta que eu queria absorver tudo. Eu queria abrir os braços e salvar todo mundo que tivesse com dificuldade. Nunca soube muito cobrar o valor dos meus trabalhos, nunca soube muito. E hoje eu ainda tenho muita dificuldade com isso. Porque eu sou... E meus irmãos, eu vejo que meus irmãos também têm muito isso. A dificuldade de se doar. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a se defender. A se salvar. Só que quando eu me dei conta disso, opa, aí caiu a ficha de quanto eu poderia ter de potencialidades dentro de mim e quanto mais eu poderia ajudar se eu realmente entendesse a missão com quem eu vi, para quem eu vi. Mesmo que fosse pelo nome. Veja quanta energia, quanta força, quanta ancestralidade tem nessa minha corrente sanguínea, nesse nome que eu carrego. Quanto eu sou evocada, quanto eu sou chamada todos os dias. Quantas de nós buscam apoio espiritual em Nossa Senhora, na Mãe de Deus? Quanto a gente busca forças nessa imagem, nessa simbologia, para os católicos, óbvio, né? Então, gente, quando eu me dei conta disso, eu percebi que eu não precisava ser tudo isso, que eu podia acolher, que eu podia me entregar, mas que eu também poderia me salvar, né? E foi ali que eu me dei conta, gente, de que não era sobre dar conta de tudo, mas era parar de me ignorar. Afinal de contas, eu não nasci uma santa. Eu fui abençoada por uma santa. Mas eu sou uma mulher comum, de carne e osso, que sofre, que tem dores, e que se eu não me cuidar, eu vou me exaurir. E vou adoecer as pessoas ao meu redor também, né? Então, por isso, gente, que eu tô aqui para perguntar para vocês também. Qual é a história que acompanha a vida de vocês? O que tem aí de expectativas que foram nomeadas para cada um de vocês? O que cada uma de nós assumiu nessa caminhada da vida? E a pergunta é, será que é preciso tudo isso?
A gente falou ali no mês de março sobre exaustão e trouxe muitos temas, né? E muitas mulheres trouxeram aqui, né, que se deram conta de que estavam sozinhas dentro de um casamento, ou então que os filhos já não precisavam mais, mas ela não sabe ser outra pessoa a não ser cuidar dessas crianças, desses filhos. Só que agora os filhos bateram asas e se foram. E quem é a gente depois que os filhos crescem? E tem aquela que entendeu que dizer sim para tudo vai ficar custando muito caro, né? Inclusive quando a gente diz sim, quando a gente abraça as dificuldades dos outros, as contas dos outros, as contas da casa, quando a gente absorve tudo. A gente passa a achar que o mundo tem que caminhar sobre aquilo que a gente pensa, sobre nós. E aí, se tornar salvadora, gente, pode custar muito caro pra gente. Vocês não acham? Quem de vocês se sente assim hoje? Em que momento da vida vocês estão aí? Fala alguma coisa que não tem sentido? Para quem chegou agora aí, entendeu a reflexão que eu fiz? Desse jeito. Bem, isso mesmo. Ainda dá tempo de recomeçar. Muito bom. Estou num momento bem desanimada. Suzy, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, mama. Maravilhosa. Bom dia, queridas. Tem muita gente aqui. Porque eu sei que lá no coraçãozinho de vocês tem muita coisa que diz sobre aquilo que eu falo. Nós somos humanas, né? Só que às vezes a gente não se dá o direito de ser. Não sei quem. Impossível não se emocionar. Querida, bom dia. Gostaria de participar. Aqui está a Delourdes abençoada. Vanessa, se eu tivesse aqui do meu lado a simbologia que você me deu, eu mostraria, mas não está aqui. Ah, querida, linda, abençoada. E agora abençoando suas seguidoras com suas palavras. Como é poderoso refletir com você, mama. Obrigada, meus amores. Apesar de tudo, você é uma abençoada. Antigamente era assim mesmo. Ainda dói revisitar o passado? Claro que dói, gurias. Tá resolvido? Tá resolvido quando a gente divide. Quando a gente encontra um colo e uma escuta. Hoje é a mama escutando vocês aí. É vocês, aliás, escutando a mama. São histórias reais. São as histórias de vocês que refletem aqui também. Só que a gente tem que entender também que a gente não precisa passar por tudo isso sem a gente renomear, né? Sem a gente entender que assim, que nem disse a Salete, naquele tempo era assim. Meus pais conseguiram me entregar isso no momento deles e nas condições deles. Seja porque não tinham conhecimento, seja porque existia muita dificuldade, seja porque foi a forma como a minha mãe encontrou de me trazer ao mundo.
E se eu for olhar só do ponto de vista daquilo que ficou na alma, eu diria que minha vida então ficou sem sentido. Mas vejam, eu ainda estou aqui, gente, com 2 braços, 2 pernas, um corpo saudável. Ela está viva para conversar comigo, para me contar as dificuldades dela. Eu tenho força na minha voz, eu enxergo bem. Não sou a Mulher Maravilha, mas construí minha família e procurei não repetir o padrão. E a chave de tudo está ali, gurias, é não repetir o padrão. Vocês imaginam que se eu fosse uma mulher que aceitasse o fato de ter sido não aceita, de ter sido uma pessoa que não deveria ter vindo ao mundo, eu me encontrasse como uma pessoa não amada, né? E não amasse a minha família. Eu fosse repetir o padrão. Às vezes a gente não enxerga ele, e é por isso que a gente precisa desvendar, a gente precisa se conhecer. E a gente se conhece quando a gente se pergunta, quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento. E eu sei que aqui, gente, eu tenho mais de 150 mil mulheres que hoje me acompanham. Como dar atendimento a todas vocês? Por 2 questões. Uma, se eu pudesse, eu não conseguiria. É humanamente impossível. Outra, nem todas têm condições de poder investir, de poder pagar por um trabalho que seja possível, né, de autoconhecimento. Mas existem formas, como essa que eu tenho mostrado para vocês. Escrevam suas histórias. Saem capítulos lindos ali, gente. E a gente ganha em alguns aspectos. Quando a gente escreve, mas não é escrever no computador, tá? Quando a gente escreve no papel, olha, eu escrevo tudo, gente. Eu encontrei aqui uma forma de terapia. Eu tenho as minhas mentorias, eu tenho hoje pessoas que me acompanham. Eu fiz por muito tempo terapia também. Mas encontro aqui aquele momento, sabe, que às vezes a gente acorda de manhã e diz: tem alguma coisa dentro de mim aqui que eu preciso falar. E talvez a gente não encontre um espaço adequado, uma amiga, um marido, um filho, alguém que possa nos ouvir nesse momento. Hoje vocês têm a comunidade da Mama. Hoje vocês têm a mim. E então eu escrevo, eu coloco o que vem, o que o coração diz. Quando a gente processa esse pensamento, gente, a gente vai percebendo que as coisas não são tão grandes quanto a gente imagina. Dá um alívio, sabe? É uma forma da gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. E isso dá uma paz dentro da gente. É a mesma coisa quando a gente tem uma semana intensa de muita coisa para fazer. Mas experimente colocar e fazer uma agenda organizada. Segunda eu faço isso, depois eu faço aquilo, isso eu junto com isso. Nesse momento que tá difícil aqui, eu vou trazer isso aqui para resolver primeiro. Quando a gente faz isso, a gente vai botando em gavetinhas, sabe? Coloca nas nossas gavetinhas e isso vai deixando como se fosse um armário organizado. Aqui ficam as minhas roupinhas íntimas, aqui ficam as minhas blusinhas de verão, aqui ficam as roupinhas de inverno. E quando eu vou acessar, eu tenho mais facilidade. O dia que tá muito frio e eu preciso de uma roupa mais quente, onde eu vou buscar? No espaço, que é onde eu coloquei a minha roupinha quente.
Talvez lá tem uma reflexão boa, talvez lá tenha, eu vou acessar um pensamento que quando eu tô assim, frio, muito sem proteção, eu vou buscar. Que a força da gente está dentro da gente. A gente só precisa que a gente organize ela. Mas a nossa força está dentro da gente. A mama nasceu para mim como uma força, um roupão, mas é a força que eu tinha dentro de mim. Eu só materializei ela. E eu quero trazer isso para vocês. Aqui eu comecei a fazer algumas perguntas e eu queria colocar isso para vocês. Porque se o mês de abril tá chegando, né? E a gente brinca sobre ele, né? Que ele é o mês da mentira. Eu quero perguntar para vocês. O que vocês agora já viram e que não dá mais para desver? O que vocês vão deixar de mentir para vocês mesmas? Que vocês não vão querer mais ver e que tá ali estampado no rosto de vocês. Que bom, Lulunes me encontrou no Cindy Lojas ontem. Eu estava lá. O que fazer agora se eu sou uma pessoa e quando não quis ser mais fui chamada de inútil, vontade de ir embora para bem longe? Ana, querida, dói a gente não se sentir valorizada, dói a gente se sentir desprezada, claro que dói. Respira, encontra o sentido dentro de você. Vou buscar essa provocação da Ana, esse depoimento muito lindo, que já é uma coragem a tua, escrever aqui sobre isso. É uma coragem. Isso já é um passo enorme que tu tá dando. Sabia? É uma vontade de querer saber, de querer ir. Então teu corpo tá pedindo expansão. Faça alguns movimentos quanto a isso. Com essas questões que eu recebo todos os dias, depoimentos de muitas mulheres. Mama, aconteceu isso, aquilo. Agora eu tô assim. Eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto sem saber o que fazer. Eu também tentei entender como eu poderia ajudar vocês. E eu criei como se fosse um diagnóstico. Sabe quando a gente vai numa pessoa, num terapeuta, e a gente quer saber o que está acontecendo comigo, a gente vai para o médico, e o médico diz, vamos tentar fazer um diagnóstico do que tem aí. Mas vocês têm que concordar comigo que um diagnóstico de alma, de emoção, de sentimento, é muito mais difícil do que fazer um diagnóstico de um copo d'água. A gente chega lá e diz, olha, essa água não está límpida. O que tem aqui? Aqui tem um fenômeno químico. Eu vou fazer um exame, eu sei te dizer porque a urina não tá escura. O que isso tem a ver com o filtro, com o filtro que está acontecendo ali no rim? E eu consigo nomear. O médico tem essa condição, porque existe um aspecto físico acontecendo aqui. Mas quando é uma dor de alma, é muito difícil, né? A não ser que a gente escute aquilo que está vindo ali do teu coração. Então, eu procurei encontrar, dentro daquilo que vocês estavam me passando, algumas questões que são norteadoras e que podem dar sentido a cada uma de vocês. Eu estou chamando isso de diagnóstico guiado, tá? E as perguntas, por exemplo, são do tipo assim: o que já passou do ponto ali na tua vida e que tu tá tentando salvar? Que tu ainda tá tentando salvar?
Se tu pudesse pensar, não precisa me responder. Fica com isso ali guardadinho para ti. O que na tua vida já passou do ponto e que tu tá tentando salvar? Onde é que você continua porque não sabe para onde ir? Qual é a água que tu não tá bebendo porque tu tá sem coragem de buscar? Reflitam sobre isso, gurias. Existem quem gosta de falar, mas ouvir nossas dores é difícil de encontrar. Sim. É porque precisa também conhecimento para isso. Às vezes um papo com uma amiga, numa mesa de bar, ajuda. Eu não vou dizer que não é bom, é ótimo. Mas talvez a gente vá para casa e ainda continue dizendo: eu bebi, eu dei uma risada, mas eu ainda não entendo o que está acontecendo comigo. E a gente precisa saber abrir essas camadas ali dentro da gente. E ter alguém que tenha eco para esse nosso sentimento. E muitas vezes nós não precisamos buscar respostas nessas pessoas. Nós só precisamos receber escuta. Porque a resposta, ela vem exatamente quando a gente abre esse tampão da gente e a gente consegue se escutar. Às vezes é no silêncio, é numa provocação, é numa escrita do pensamento. Essas coisas vão ganhando nome. Então, meninas, se fizer sentido para vocês, me chamem ali no link, me chamem ali no direct, eu mando para vocês um diagnóstico guiado. É uma ferramenta que eu montei, que eu criei, que vai ajudar vocês a fazerem o entendimento dessa primeira etapa. Não é uma solução de tudo, mas é o início de uma construção que possa ajudar vocês a se entenderem melhor, a tirarem esse primeiro momento de angústia que está fazendo vocês procrastinarem, buscarem deixar para depois, se sentirem angustiadas, quererem saber qual é o caminho para tomar, qual é a decisão que precisa fazer. Quais são as pausas que vocês precisam dar? Quais são os nãos que vocês precisam fazer para exatamente voltarem a ser, reencontrar a mulher que vocês estão querendo buscar? A Anne diz: a água é a do respeito por mim mesma e não ter medo da reação que isso causará. Percebem que quando a gente começa a escrever o que significam essas simbologias, essas analogias que eu trago, vai fazendo sentido. A gente vai materializando, porque a gente entende através da natureza e das coisas que rodeiam a gente vai dando sentido para aquilo que está emaranhado aqui dentro, que está sem sentido, sem nexo. Não parece uma bola de fio de, sei lá, né, de tricô que está aí todo embolado? Parece, né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse fio da meada ali, ó. A gente vai precisar pegar
passar ele, né, devagarinho, e começar a enrolar ele de uma forma diferente do que aquele bolo todo. E quem sabe, olha aqui, ó, até deu uma analogia, gente. Tem uma luzinha aqui na ponta dele. Tô fazendo uma analogia com vocês aqui, né? Uma brincadeira. Mas quem sabe a gente consiga fazer nomear esse fio que tá todo desorganizado numa forma clara, que quando a gente vai puxar, ele vai abrir naturalmente e a gente vai ter entendimento das coisas, né? É possível? Claro que é, gurias. Então são essas perguntas ali que estão nesse diagnóstico guiado ali. É uma forma simples, prática, que eu testei e eu vi que dá muito retorno, muita lucidez, muita clareza para vocês. E junto desse diagnóstico tem a minha fala, tem a minha condução para esse processo todo ali. Eu vou ajudando vocês a dar entendimento naquilo que vocês estão nomeando ali. Não é um momento único, né, que eu vou estar ali junto com vocês, ouvindo uma a uma, mas eu vou estar trabalhando junto com vocês de uma forma conjunta. Acho que é possível. E gostaria que vocês experimentassem e me dessem retorno quanto a esse material que eu criei. Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar como uma mama efetiva para esse grupo de mulheres que tanto precisa de um acolhimento, que tanto precisa de uma clareza sobre sua vida, que tanto precisa entender, abrir esse tampão, clarear essa água, poder tomar com leveza e poder seguir depois a vida de vocês. Não é uma solução completa? Claro que não. Por quê? Porque mesmo eu buscando todos os esclarecimentos sobre a minha vida, eu estou buscando todo dia mais conteúdo, mais conhecimento, porque a nossa vida é em uma evolução constante. Nós estamos aqui para sair do ponto A para chegar a um ponto B, que é a nossa caminhada nesse processo todo. Quem que tem as respostas certas? Nenhuma de nós. Mas nós temos condições de entendimento no momento presente. O futuro só a Deus pertence. O que eu quero fortalecer em vocês é uma base para que vocês consigam se consolidar. Não como mulheres desprezadas, anuladas, rejeitadas. Eu fui rejeitada no início da minha vida. Mas eu vou levar esse padrão para a vida toda? O que isso vai me ajudar? Me tornar uma mulher enfraquecida, uma mãe sem força, uma líder dos negócios, uma líder espiritual, como eu estou sendo aqui com vocês, uma mentora de comportamento humano fracassada? Não, eu preciso ter entendimento da minha vida, do passado, para conseguir conduzir um trabalho de alegria, de segurança para quem está ali. Talvez em algum momento eu estivesse fragilizada e alguém estava de uma outra forma e teve muita gente que me ajudou. Eu fui buscar recursos também, até o momento que eu me senti fortalecida. Isso não é bom, gente? Perdão. É claro que é, meninas. Como é que nós vamos nos tornar mães seguras, fortalecidas, para que nossos filhos possam sair na vida deles, possam construir a história deles, se nós formos assim, mães que estivermos aqui, que estamos aqui segurando e não deixando eles crescer? Será esse o nosso papel? Mas é que se eu deixo ele crescer, eu perco a minha identidade. Mas tu precisa disso? Onde é que está essa mulher segura? Uma mulher com autoestima, que consegue abrir uma câmera do celular, que consegue falar para outras mulheres como inspiração, que consegue fazer um produto, que tem o seu negócio, que consegue se manter, pagar os seus boletos, ter dinheiro para poder viajar. Não é ser mundana quando a gente quer
os prazeres da vida. Quando a gente passa disso, achando que só mostrar os prazeres da vida, dizer que está bem vestido, fazer uso do dinheiro além daquilo que a gente precisa, isso sim a gente se perde. Agora, quando o conforto traz, quando o dinheiro traz conforto para aquilo que nos faz bem, não há nada de errado nisso, gente. Trabalhar, pagar suas contas, comprar uma água saudável, ter comida para colocar dentro de casa, dar uma roupa melhor, bonita para o meu filho. Isso tá errado? Não. Tá errado quando ele não tem sentido. Quando a futilidade ela passa da necessidade. Ali tá errado. Quando o ter tá maior do que o ser. Aí tá errado. Agora, quando você evolui, cresce, se torna uma pessoa melhor, pode ser uma mulher melhor, pode ser uma inspiração para outra pessoa, pode sim poder trabalhar aqui no digital, que seja. Você acha que isso é demais? É demais quando você se atrapalha no demais. Quando passa do ponto de equilíbrio. Então, o que nós queremos? Nós queremos estar equilibradas. Quando eu falo aqui da gente se reencontrar, eu tô falando de emoções equilibradas. Quando, às vezes, alguém diz alguma coisa pra gente e já não toca mais. Não porque a gente se tornou fria, porque a gente tá entendendo que aquilo que está sendo dito não é de mim, é do outro. Mas por que me afeta? Por que eu me sinto desvalorizada? Isto não está em mim. A fala está no outro, mas a dor está em mim. E por que isso está me afetando? O que está desregulado dentro de mim? Olhares de julgamento, de cobrança, de expectativas, isso nós sempre vamos ter, gente. Porque vivemos num mundo onde existem inúmeros interesses. Agora, o mundo que eu quero para mim, o que me rodeia, o que me afeta? Qual é o mundo que eu quero construir das minhas relações principais? Minha família, as pessoas que vivem ao meu redor, com quem eu me relaciono, isso é que vale. Aqui é que tem que ter. Quem é a de Lourdes quando se relaciona com essas pessoas? Qual é a minha verdade aqui? Por que me afeta quando estas pessoas estão próximas de mim? Isso tem muito mais a ver com a gente, com aquilo que está doendo aqui. E é disso que eu quero ajudar vocês a compreenderem. A se compreender quais são as fraquezas que existem ali dentro que não deixam a tua potencialidade crescer, a tua expansão vir. Porque talvez vão me julgar, porque talvez eu não estou cumprindo aquilo que eu preciso cumprir. Tá vendo que é eu. E eu não estou dizendo que é virar a mesa, virar o tacho, esperar a abóbora apodrecer. Não, gente. É a gente se dar conta e como a gente consegue fazer essa mudança sem criar conflito, tanto interno quanto externo. Mas primeiro a gente precisa compreender, a gente precisa nomear aquilo que está confuso dentro da gente. Fez sentido o que eu disse para vocês, meus amores? Tem sentido? Eu não li mais os comentários de vocês aqui. Primeira vez aqui. Bom dia. Me sinto usada pela minha família, pois faço tudo por eles, mas quando desabafo sou considerada vítima e insuportável. Falamos há pouco sobre isso. Vítima. A tríade do drama, ela tem numa ponta o vitimismo, na outra ponta
salvação e na outra ponta a crítica. Se a gente vive esse drama diariamente, talvez a gente utilize formas de nos comunicar que apresentam oscilam entre essas três pontas. Não usar, não estou dizendo que nós não podemos. Estar insuportável, claro que pode ser verdadeiro, e é. Agora, como você precisa usar sempre isso? Por que você precisa usar sempre esse tipo de recurso para fazer com que te respeitem? Vou deixar aqui, tá? Quem sabe o diagnóstico guiado te ajude a entender isso. Se fizer sentido para vocês, gente, me chamem ali no privado e eu mando o link de acesso para vocês, tá? Eu estou passando por isso também, querida Débora. Você não tem noção quanto toda a sua fala e aconchego desta live me trouxe clareza de me olhar profundamente. E você pode descer mais, tá? A gente vai descendo em camadas. Ou se aprofundando, ou então com uma cebolinha assim, uma cebola, a gente vai tirando, né? E vai se encontrando. Talvez o que a gente queira num primeiro momento é isso, é chamar a atenção da nossa situação. E tá tudo certo, gente. Por quê? Porque nós estamos numa situação de naufrágio. Nós estamos se sentindo afogadas. E a gente está precisando respirar. Então a gente precisa encontrar uma ponta de apoio para poder se levantar. E aí quando a gente começa a respirar, a gente começa a enxergar. E quem sabe a gente não começa a salvar as outras pessoas daquele momento em que estão, né? Não usando a analogia de que nós somos salvadoras, mas que nós podemos também contribuir. Cheguei agora aqui através de um vídeo dela na praia e já percebi que o assunto é interessante, pois mostrando para mulheres que devemos nos valorizar e ter uma vida plena e com sentido. Ótimo! Vocês veem que nos vídeos eu fico provocando vocês, porque como é que eu vou mostrar? Eu sempre trouxe, eu vinha trazendo uma mulher exausta, dolorida e cansada. Mas também nós precisamos sair dessa questão, porque nós estamos vivas, nós não estamos mortas, né? Vejam, gente, eu não posso mostrar para vocês uma mulher o tempo inteiro cansada e exausta e mostrar nos meus stories uma vida de uma mulher comum. Então eu quero mostrar essa travessia. Não é uma cura. O que eu fiz foi uma travessia, gente. Eu atravessei esse deserto. E eu quero mostrar para vocês que cada uma de vocês também pode fazer. O como é que eu tento trazer aqui nas inspirações dos vídeos, nas analogias que eu faço e na leveza que a mama vai trazendo, nesse olhar sábio, né? De quem já viveu, de quem já experimentou algumas coisas, né? E de quem pode renomear isso de uma forma diferente. Aí vem a Lourdes, aprisionada para só servir os outros. Isso grita dentro de você, meu amor. Tá gritando aí dentro de você. Dê voz a tudo isso, porque senão isso vai te adoecer. Trabalhando com o público 22 anos, amo o que faço. Só me arrependi de me relacionar com um homem grosso que só me põe para baixo. Sei me sair bem, mas às vezes piso em ovos para não criar confusão. Quem, né? Quantas de nós estamos assim, em relações tóxicas? A gente precisa de respeito, Urias. Precisa, merece. Nós somos mulheres adultas, mães de famílias. Temos uma vida. Servimos a tantos e a tudo. E não merecemos respeito? Merecemos. Aliás, ninguém deve passar por humilhação nenhuma. Ninguém deve ser chacoteada, desrespeitada. Não.
Esse não é o nosso momento, não é o nosso lugar. E quem não souber nos compreender, terá a sua resposta. Obrigada, meu amor. Você é muito bonita e muito simpática. Obrigada. Nunca me achei, viu? Nunca me achei bonita. Mas fui renomeando partes da minha vida. Bom dia, minha amada. Você é uma bênção. Porque eu me acostumei a dar dinheiro a todo mundo e só me procuram para isso. Quanta deságua, né, de água suja aqui, meninas. Parabéns, queridas. Parabéns. Parabéns por conseguirem falar. Conheci você ontem através do vídeo da abóbora estragada. Me identifiquei na hora. Mas não esqueça que sobrou uma parte lá, tá? Que dá para fazer um doce muito gostoso. Aliás, eu vou mostrar para vocês logo, logo, tá? Eu fiz ele. E o podre, a gente conserta. Que pena que a gente não viu antes. Mas o podre, bota fora. Vamos consertar, tá? Vamos consertar. Obrigado por notar minha mensagem. Também fico feliz. Podem conversar comigo, me chamem no direct. Ao meio-dia, normalmente é o meu momento de fala. Eu escuto vocês, escuto os áudios e dou retorno, tá? Então, gurias, já estamos finalizando, é 11h30. Vou para as minhas atividades também. Se fez sentido para você, gente, eu fico feliz, tá? A Casa da Mama, quero dizer para vocês também que vai ter uma mudança dentro dos meus círculos, né? Eu vou estar convidando mais gente para trabalhar comigo, para dar mais sentido aos círculos. Quem não entrou ainda, pode entrar. Lá é gratuito. Se chama a Casa da Mama. Aliás, a Comunidade da Mama, porque a Casa da Mama tem outras coisas. Eu considero que tem as parcerias que eu faço, eu considero que tem os caminhos, as mentorias que eu dou, né? Então, tudo tá dentro da Casa da Mama. E tem a comunidade. E a comunidade é um lugar dentro do WhatsApp que vocês podem entrar, né? É gratuito, onde as mulheres falam e dão apoio uma à outra. Muitas vezes a gente ri, outras vezes a gente chora, a gente vai ouvindo. E outras vezes eu entro ali como Mama, ou às vezes eu entro como Delurdes, né? Faço algumas provocações e algumas reflexões. E depois dentro da comunidade eu oferto os círculos, que são os momentos onde a gente fica juntas, em grupo. Vai ter eu trazendo círculos renomeados já por mim, como bem-estar, empreendedorismo, e vão ter outros círculos sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre comunicação, sobre posicionamento digital. Enfim, eu entendi que nem tudo eu posso dar conta e nem tudo eu sei fazer sozinha. Mas talvez outras mulheres podendo me apoiar, pessoas profissionais, mulheres que também já se reconstruíram, podem me ajudar a colocar esse círculo como um crescimento para vocês que estão ali também pedindo uma ajuda para poder entender o caminho da onde vocês estão. E quem sabe um dia vocês vão ser as minhas mentoradas aqui, as minhas mametes, sei lá nome, eu inventei um nome agora, né? Mas as próximas mamas fortalecidas que vão poder dar apoio para todo mundo que está por aí. Qual o endereço do grupo? Ali na minha bio, né, do Instagram, tem ali um linkzinho que diz Comunidade da Mama. Vocês acessam ali e na segunda e na quinta-feira é que eu recebo vocês. Porque entra muita gente, então eu defini 2 dias, tá? Tenho tempo para ajudar você. Ai, que bom. Olha ali, ó. Vem chegando mulheres que podem me ajudar a fazer esse grupo de mulheres crescerem e desabrocharem também. Tá bem? Então, sejam bem-vindas. Quem quiser o meu diagnóstico guiado, pode me chamar e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Fiquem bem e até a próxima live na quinta-feira. Vai ter uma amiga muito querida, que é a Ivane, né, Fávero. Ela passou por uma situação de luto muito complicada, talvez vocês a conheçam, a Viajante Maduro. E ela vai me contar, vai dividir com a gente aqui. Eu conheci ela num momento bem difícil da vida dela, quando ela perdeu o marido dela, o Rômulo, e a gente acompanhou todo esse processo de transplante do rim dele, mas que viveu
aquilo que foi possível e com toda a entrega dos dois como um casal muito querido. Então ela vem falar aqui na quinta-feira e nós vamos falar de maturidade e recomeços. Mais uma live inspiradora para vocês também, tá? Obrigada, gurias. Fiquem todas bem, sejam bem-vindas. Até mais. Vai ficar gravado, tá? Eu deixo ali no Instagram e depois faço um recortezinho e levo lá pro YouTube para guardar lá pelo tempo dela, que fica muito longo, né? E aí quem quiser assistir pode assistir lá, tá bom? Abraços.